pessoal, aqui eu vim dar o apoio do meu pai nos vídeos dele. É porque eu sempre vou estar aqui apoiando meu pai. Olha, primeiro deixem um like, se inscrevam e ativem o sininho. E mais um vídeo com o meu pai. Mas primeiro eu quero que vocês vejam esse vídeo e apoiar o meu pai. Fique com o vídeo e tchau. Olá pessoal, que vos cumprimenta nesta hora é o vosso amigo e irmão Cristo, Pastor Célio. Nós estamos aqui nesta manhã para mais um vídeo. E a nossa meditação nesta manhã está baseada em Lucas capítulo 24, versículo 13 ao versículo 35, onde nós vemos ali que os discípulos, dois discípulos de Jesus estavam indo para Emaús. Esse episódio aconteceu logo após a ressurreição de Jesus. Existia um boato que Jesus havia ressuscitado, mas aqueles discípulos resolveram ir para a aldeia de Emaús, certamente aonde eles moravam, onde eles residiam. E quando eles estavam indo, conversando sobre os fatos sucedidos naqueles últimos dias, o próprio Jesus começa a acompanhá-los e conversar com eles, mas eles não o reconhecem. Os seus olhos estavam como que fechados e eles não reconhecem ali o Senhor Jesus. Durante aquela caminhada de 12 quilômetros, Jesus conversou com eles, Jesus falou com eles, mas eles não reconheceram ao Senhor. E quando eles estavam à mesa lá na casa daqueles discípulos em Emaús, que Jesus fez a oração no partir do pão, eles reconheceram Jesus, mas Jesus desapareceu. Então nós vemos aqui que Jesus, após a sua ressurreição, não foi reconhecido. Mas nós podemos entender que hoje também muitas pessoas estão sendo impedidas de reconhecer Jesus. Muitas pessoas são impedidas de ver realmente quem é Jesus e o que ele fez por nós. Então nós queremos falar com você nesta manhã sobre os impedidos de reconhecer a Jesus. O que pode realmente impedir uma pessoa de reconhecer Jesus? O que pode uma pessoa ser impedida de ver Jesus na sua plenitude como Salvador, como aquele que veio para sanar o problema do pecado na humanidade? E baseado nesse texto, a primeira coisa que nós vemos que pode impedir uma pessoa de reconhecer o Senhor Jesus são as preocupações. Muitas pessoas estão envolvidas em muitas preocupações da vida. A sua vida, ela está voltada somente para aquilo que é terreno e ele está com a sua mente totalmente envolvida com as preocupações excessivas da vida e elas são impedidas de reconhecer Jesus. Quando Jesus abordou aqueles discípulos, a Bíblia diz que eles estavam conversando e Jesus se aproximou deles e eles não reconheceram Jesus e Jesus perguntou para ele: o que é que vocês estão falando? Quais são as suas preocupações? Nós podemos entender que Jesus viu no coração, na mente daqueles discípulos, uma preocupação pelos fatos que haviam sucedidos. A preocupação estava no coração e estava nas palavras daqueles discípulos. E por que eles estavam realmente preocupados? Sabendo que Jesus havia morrido e havia uns boatos sobre a sua ressurreição, durante o período de 3 anos e meio, aqueles discípulos defenderam Jesus. Aqueles discípulos falaram a respeito de Jesus. Aqueles discípulos acreditaram na pessoa de Jesus, mas agora Jesus foi morto, Jesus foi condenado como um subversivo, estava morto e eles estavam preocupados sobre o que as pessoas vão pensar de nós, o que os nossos irmãos, o que os nossos familiares vão pensar de nós. E eles estavam preocupados sobre as suas reputações, eles estavam preocupados agora como que as pessoas iam olhar para eles e também sobre tudo aquilo que eles vivenciaram, ouvindo o Senhor Jesus, vendo o Senhor Jesus, e agora, aparentemente, tudo havia virado fumaça.
já não tinha mais o Messias a quem eles estavam seguindo, já não tinha mais aquela pessoa que eles depositavam toda a sua confiança, porque ele estava morto. Então eles estavam preocupados. Muitas pessoas preocupadas às vezes o que vão pensar dele se ele começar a seguir Jesus. Muitas pessoas preocupadas o que os parentes vão pensar dele. Nossa, mas agora você virou um crente, você agora é um Bíblia também. E essas pessoas preocupadas com o que as pessoas vão pensar dele, o que os outros vão falar a respeito dele, não reconhecem Jesus nas suas vidas, não aceitam Jesus. O que vão pensar de mim? Então essas preocupações vão impedir muitas pessoas de reconhecer Jesus. Esses dois discípulos aqui estavam impedidos de reconhecer Jesus porque existiam muitas preocupações nas suas vidas, preocupações descabidas, preocupações que não deveriam agora estar ocupando as suas mentes. Muitas pessoas são impedidas de reconhecer Jesus. Segundo ponto, as tristezas. Quando Jesus perguntou para eles, eles pararam, e a Bíblia diz que eles pararam entristecidos. Eles estavam tristes naquele momento. Eles estavam indo para suas casas, mas os seus corações estavam carregados de tristeza. Imagine só o que pode acontecer com você quando você conhece uma pessoa especial e de repente esta pessoa é morta, de repente essa pessoa é condenada por um crime que ela não cometeu e essa pessoa está morta. Assim estava o coração dos discípulos. Eles estavam entristecidos depois de conviver com Jesus, depois de ver Jesus fazer tudo aquilo que ele fez. Ele foi levado para uma cruz, ele foi crucificado como malfeitor. Eles não podiam conceber nas suas vidas, então seus corações estavam carregados de tristeza. Eles não podiam ver uma outra coisa, eles não podiam visualizar nada e por isso os seus corações estavam entristecidos. Talvez a sua vida esteja dessa maneira, o seu coração está triste. Você está decepcionado com alguma coisa e a tristeza tem impedido você de se aproximar do Senhor. A tristeza tem impedido você de reconhecer ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Pessoas dominadas pela tristeza não conseguem ver mais nada além da sua própria tristeza. Não conseguem visualizar uma outra coisa a não ser desistir de tudo. Os discípulos estavam entristecidos e não era para menos, mas agora Jesus consegue visualizar, consegue ver a tristeza no coração daqueles discípulos. E Jesus é aquele que olha para nós e consegue ver a tristeza no nosso coração. Impedidos de reconhecer a Jesus. Quem são hoje os impedidos de reconhecer a Jesus? São aqueles que têm perdido a esperança. Quando Jesus perguntou para aqueles discípulos sobre o que eles estavam conversando, os discípulos disseram: por acaso você é um estrangeiro, você é um peregrino aqui e você não sabe do que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu a respeito de Jesus de Nazaré, que era varão, profeta, poderoso em palavras e obras, que ele foi condenado à morte pelas nossas autoridades e nós esperávamos que ele viesse redimir a nação de Israel. Nós esperávamos a redenção de Israel através dele. Esses discípulos haviam perdido a esperança, porque eles estavam esperando no Jesus que viria para redimir a nação, para libertar a nação do poder romano. Eles tinham uma esperança infundada. Eles perderam aquela esperança. Mas sabe por quê, meus prezados? Porque eles estavam esperando no Jesus que viesse libertá-los do poder romano.
Já fazia muitos anos que eles estavam subjugados pelos romanos, eles tinham que pagar impostos aos romanos, eles eram governados por romanos, eles faziam aquilo que os romanos queriam que fosse feito, e se eles não fizessem, eles eram punidos, eles eram presos, eles estavam vivendo uma rédea curta. Então eles esperavam que Jesus, o Messias, viesse para libertá-los, mas agora a esperança havia desvanecido. Eles esperavam, por quê? Porque estavam esperando uma coisa que não iria acontecer naqueles tempos. Jesus veio para trazer a redenção espiritual. Jesus veio para morrer realmente numa cruz. E isto os discípulos não compreenderam. Então eles haviam perdido a esperança. Quando nós perdemos a esperança, nós somos impedidos de ver realmente ao Senhor Jesus. Aqueles discípulos estavam ali vendo Jesus face a face, explicando para Jesus os fatos que Jesus havia vivenciado na sua vida, mas eles não conseguiam ver. Por quê? Porque haviam perdido a esperança. O que é que tem feito com que você perca a esperança? Talvez você tenha perdido a esperança e não quer mais viver. Talvez por você ter perdido a esperança, você desanimou-se completamente de lutar por um objetivo. Mas não perca a esperança. Nós precisamos ter esperança em Deus, porque a esperança nos faz mover, a esperança nos faz trabalhar, a esperança nos faz movimentar, nos faz reagir diante dos impasses e das decepções da vida. Os discípulos estavam decepcionados e perderam a esperança. É por isso que eles estavam deixando Jerusalém e indo para a sua aldeia de Emaús, onde eles iriam continuar a sua vida. Eles tinham perdido a esperança no Messias e agora eles resolveram voltar para as suas atividades normais e continuar a vida que eles viviam antes. Não sei o que esses dois discípulos faziam, mas todos estavam pensando em voltar para as suas atividades, porque a esperança havia desvanecido. Mas nós precisamos ter esperança cada dia da nossa vida, porque a esperança vai fazer com que nós reagimos diante das decepções da vida. Impedidos de ver a Jesus, porque muitas pessoas são impedidas de reconhecer a Jesus, porque às vezes não aceitam o testemunho que outras pessoas dão a respeito de Jesus. Jesus havia ressuscitado os mortos, não havia aparecido a nenhum discípulo, mas as mulheres, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e mais algumas outras mulheres, pelo menos 5 mulheres, foram no domingo de manhã ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Mas quando elas chegaram lá, elas não viram o corpo, a porta do túmulo estava aberta, aquela pedra foi removida e apenas elas tiveram ali a visão de um anjo que falou para elas: o que vocês estão fazendo aqui? O que estão procurando a Jesus dentre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou, como ele havia dito para vocês que ele ia ressuscitar. E aquelas mulheres então, tomadas pela emoção daquela notícia, voltaram correndo e foram aonde os discípulos estavam e disseram que tiveram uma visão de um anjo e que o anjo havia anunciado para elas que ele tinha ressuscitado dos mortos. Mas, meus prezados, o que fizeram os discípulos quando ouviram aquela notícia? Disseram: vocês estão delirando. Isso não pode ter acontecido, não. Mas Pedro, que estava ali, levantou e foi correndo ao túmulo de Jesus. E esses discípulos aqui estavam falando para o próprio Jesus que havia um boato que ele tinha ressuscitado os mortos, que as mulheres tinham ido ao túmulo de Jesus, mas que um discípulo foi lá, não viu ninguém. Então eles não estavam acreditando no testemunho daquelas mulheres que foram ao túmulo de Jesus.
está aqui uma razão, está aqui uma causa, porque muitas pessoas não têm reconhecido, não têm conseguido ver quem é de fato Jesus, porque não acredita no testemunho que existe da própria Escritura. Não acredita no testemunho daqueles que um dia foram tocados pelo Senhor Jesus. A falta de acreditar, a falta de aceitar esse testemunho leva muitas pessoas a continuarem vivendo a sua vida no pecado, na incredulidade, e vão perecer e vão morrer sem Jesus. Aqueles discípulos estavam deixando de ser discípulos de Jesus para voltar às suas vidas, porque não estavam acreditando no testemunho daquelas mulheres. Eles nunca poderiam estar voltando para as suas casas. Eles tinham que continuar lá em Jerusalém, eles tinham que investigar, mas no entanto eles estavam tristes, eles tinham perdido a esperança, eles estavam cheios de preocupações sobre o que iriam pensar deles, e eles estavam agora querendo, ao mais rápido possível, retomar as suas vidas. Não acreditaram no testemunho daquelas mulheres. Então, meu prezado, nós precisamos entender que o testemunho que as pessoas dão a respeito de Jesus, esse testemunho que eu estou dando a respeito de Jesus, que Ele é o Salvador, que a minha vida foi transformada, que a minha vida foi mudada pelo poder de Deus, precisa ser aceito por você para que a sua vida seja transformada. Jesus não vai descer dos céus, os anjos não vão descer dos céus para falar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu pela humanidade. Não, Jesus mandou que nós fôssemos suas testemunhas, e nós estamos cumprindo essa missão. Então é necessário, para você reconhecer Jesus, para você ter um encontro com Jesus, para que cada pessoa, para que cada ser humano tenha um encontro com Jesus, ele precisa aceitar o testemunho de outras pessoas. Sei que no mundo hoje existem muitas mentiras, existem muitas fake news na internet, existem muitas pessoas querendo desacreditar a palavra de Deus e até falando contra a palavra de Deus. Mas nós precisamos, pela fé, aceitar o testemunho, primeiramente das Escrituras, que fala a respeito de Jesus. Então eu estou aqui com este propósito, com esta visão, com esta missão de testemunhar que Jesus é o Filho de Deus e que veio para salvar a humanidade. Jesus é o Filho de Deus e quer salvar todas as pessoas que estão crendo nele, estão esperando o Senhor. Porque muitos são impedidos de reconhecer a Jesus por falta da compreensão e fé nas Escrituras Sagradas. Quando os discípulos terminaram de fazer a sua narrativa, terminaram de dar o testemunho daquilo que havia acontecido, olha só a palavra que Jesus fala: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo aquilo que os profetas disseram, que convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Jesus chama os discípulos de nécios e tardios de entender, de compreender aquilo que as Escrituras haviam dito a respeito de Jesus. E naquele momento, a Bíblia diz que Jesus, começando em Moisés, nos profetas, nos salmos, em toda a Escritura, começa a fazer uma explanação de tudo aquilo que estava escrito na Bíblia Sagrada, que falava a respeito dele. Eu acredito que Jesus mencionou Moisés, quando Moisés disse que ia surgir um profeta no meio do povo semelhante a ele, que ele certamente mencionou para os discípulos Isaías 53, quando fala daquele que haveria de vir como um cordeiro mudo, que seria levado como ovelha muda para o matadouro. Jesus certamente mencionou os salmos para aqueles discípulos, falando a respeito do que a Escritura falava a respeito do próprio Cristo. Ele fez uma exposição, caminhando e falando, para que os discípulos entendessem que já nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, existia a menção de tudo aquilo que haveria de acontecer com o Messias,
no próprio testemunho, nas próprias mensagens que Jesus falou aos discípulos quando ele estava ali na terra, durante os 3 anos e meio. O próprio Jesus disse que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos pecadores, seria morto, mas ressuscitaria ao 3º dia. Mas os discípulos, meus prezados, não entendiam, não compreendiam, não somente as Escrituras, mas não compreendiam a própria palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, a falta de compreensão das Escrituras, da palavra de Deus, faz com que as pessoas são impedidas de ver realmente quem é Jesus. Então, para que nós possamos entender, nós precisamos meditar na Bíblia Sagrada. Não é apenas uma leitura a voo de pássaro, não é apenas pegar um versículo aqui e outro acolá que vai fazer com que você tenha entendimento das Escrituras e a respeito do Senhor Jesus. Não, é preciso meditar na palavra, é preciso ler a palavra, é preciso examinar a Bíblia Sagrada. E eu creio que esta deve ser a missão, que esse deve ser o objetivo de toda pessoa que vive nessa terra. Vou ler a Bíblia, vou procurar conhecer qual a mensagem de Deus que está na Bíblia Sagrada para a minha vida. Vou procurar compreender a mensagem de Deus, porque disso depende a nossa salvação. Aqueles discípulos não compreenderam e nem tinham fé nas Escrituras. E as Escrituras falavam a respeito de Jesus. Então nós precisamos, para reconhecer Jesus, para não ser impedido de ver Jesus, nós precisamos compreender as Escrituras Sagradas. Louvado seja. Quem são os impedidos de reconhecer a Jesus? Em último lugar, por falta de percepção espiritual, por falta de sensibilidade espiritual, muitas pessoas são impedidas de ver, de reconhecer a Jesus. Quando aqueles discípulos estavam ali caminhando e conversando com Jesus, eles não percebiam, seus olhos estavam como que fechados. Mas quando Jesus, depois de estar ali na mesa com eles e ter dado graças, ter feito uma oração, eles reconheceram a Jesus e Jesus desaparece e eles disseram assim: por acaso não ardia em nós o nosso coração quando Ele nos expunha as Escrituras? Eles agora, depois que Jesus desaparece, depois que Jesus agora diz assim: vocês não me reconheceram até agora, agora eu não fico mais com vocês. Jesus fez ali uma brincadeira de esconde-esconde com os seus discípulos e desaparece. Então naquele momento que Jesus vai embora, naquele momento que Jesus desaparece, eles reconhecem que os seus corações ardiam. Mas por que eles não perceberam antes? Porque eles não perceberam que quando Jesus estava falando, os seus corações estavam sendo tocados com a palavra de Jesus e fossem despertados? Não, meus prezados, faltava percepção espiritual, faltava um pouco mais de sensibilidade espiritual. E está aqui o motivo porque muitas pessoas não conseguem receber a palavra do Senhor, não conseguem permitir que a palavra do Senhor penetre na sua mente, no seu coração e transforme as suas vidas. Falta sensibilidade espiritual. Nós só vamos reconhecer o Senhor Jesus quando o nosso coração estiver aberto. Muitas pessoas nunca vão reconhecer Jesus, porque os seus corações estão endurecidos, os seus corações estão fechados. A mente pode estar aberta, mas o seu coração está fechado. E nós só poderemos ver realmente quem é Jesus pelos olhos do coração. Porque a palavra de Deus, ela tem que atingir as nossas emoções. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor Jesus. Como nós vamos estar sensíveis à voz do Senhor? Quando nós abrirmos nosso coração, quando nós aceitarmos a palavra de Deus, quando nós nos humilharmos em oração, em meditação, desejando realmente conhecer a Jesus. Todas as pessoas que desejaram conhecer Jesus, elas conheceram ao Senhor.
porque o coração estava pedindo, a alma estava sedenta, a alma estava ansiosa e queria realmente algo superior. E Jesus se manifesta. Então, quando nós temos uma percepção espiritual, nós somos sensíveis espiritualmente, nós vamos perceber, nós vamos ver, nós não seremos impedidos de ver quem de fato é Jesus. O que tem acontecido conosco hoje, no mundo moderno, no mundo em que as pessoas estão sempre voltadas para conseguir alguma coisa a mais, para conseguir um título a mais, para conseguir fama, para conseguir dinheiro. As pessoas estão voltadas e preocupadas com muitas coisas destas vidas. E muitas vezes, por não alcançar as coisas desta vida, são tomadas de tristeza profunda e aí perdem completamente a esperança. E quando alguém vem testemunhar que existe um Deus que cuida dessa pessoa, quando alguém vem testemunhar que a vida não acabou, que nós precisamos levantar a cabeça, não aceita o testemunho dessas pessoas, não compreende a mensagem que está sendo veiculada para elas. E aí então, por não perceber, por não compreender a mensagem de Deus para suas vidas, continuam distantes de Deus, continuam sem reconhecer Jesus e não o aceitam como Salvador das suas vidas. Que esta palavra possa falar profundo ao nosso coração, que não haja nenhum impedimento de reconhecer quem é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor e o Salvador, que veio a este mundo e entregou a sua vida para nos salvar. Deus que abençoe. Em nome de Jesus.